Você quer iniciar na pecuária, porém não tem condições nenhuma de ir morar na zona rural? Esse vídeo é para você. Fica até o final do vídeo aí que vocês vão entender o que deve ser feito, beleza? Bullmaster BR, seu canal de informações de pecuárias do YouTube. Fala moçada, beleza? É o Matheus aqui da Bullmaster BR, o seu canal aqui de informação de pecuária do YouTube. Moçada, é o seguinte, o tema desse vídeo é como começar na pecuária sem necessariamente ter que ir morar na zona rural. É a nossa situação aqui, o que acontece com a gente. Eu aqui, meu pai e meu irmão. Nós trabalhamos com pecuária também, porém nós não moramos na zona rural. Na verdade, moçada, onde a gente cria gado é relativamente longe de onde nós moramos. Aqui, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui para o canal, e esse vídeo aqui eu estou gravando em Montes Claros, na cidade que nós moramos. Porém, a nossa propriedade rural, as nossas terrinhas, fica em outro município, no município de Coração de Jesus, na zona rural de Coração de Jesus, e fica mais ou menos 110 quilômetros de distância. Daí vocês percebem que para você... E a gente consegue ter sim consegue cuidar do gado de maneira eficiente. É claro que a gente precisa melhorar muito. O que eu estou querendo dizer aqui, qual é a lição que eu estou querendo trazer aqui desse vídeo é o seguinte. Para você criar gado, você não necessariamente precisa morar na zona rural, onde o gado está sendo cuidado, beleza? Ou você pode ir comprar terra, arrendar, enfim. O que acontece é o seguinte, eu tenho certeza, eu não sei dizer se a maioria das pessoas se encontram nessa situação. Porém, eu tenho certeza que uma parte considerável, sim, se encontra nessa situação de querer iniciar na pecuária e não ter a possibilidade, vamos dizer assim, cronológica de morar na zona rural. Beleza? Então, qual a solução? A solução ela pode passar por diversas maneiras, diversas soluções, porém, o que acontece é o seguinte, de uma perspectiva macro, né, pessoal? É o seguinte, você pode adquirir um pedaço de terra ou arrendar, enfim, a terra que você vai querer aí, e você tem que fazer o seguinte, você tem que criar uma estrutura, talvez até de pessoal mesmo, você tá, dependendo da quantidade de gado que você vai ter, se você vai iniciar com pouco, você não precisa necessariamente ter funcionário, mas você precisa ter alguém ali que vai estar olhando para você, talvez não de carteira assinada, porque inicialmente nem vai compensar, né? Dependendo de quanto que você vai iniciar, de quantas reses, de qual o tamanho da sua área. Mas aqui eu vou trazer a nossa experiência aqui. Nós moramos a 110 quilômetros de distância e, para falar a verdade, nem funcionário fixo hoje a gente não tem, beleza? A gente contrata pessoas, vamos dizer assim, serviços avulsos, né? A gente contrata o dia, às vezes vai precisar fazer uma vacina no gado, reunir, aí a gente vai lá na região lá e procura algum vaqueiro e paga o dia, entendeu? Isso funciona bem. E você pode estar indo periodicamente, uma vez na semana, no mínimo ali, pelo menos 2 vezes no mês, não dá para ser menos do que isso. A questão é a seguinte, dá sim para você começar aí na pecuária, começar até ser fazendeiro, sem necessariamente ter que morar na zona rural, beleza? Essa é a grande questão. Então eu vou passar algumas coisinhas aqui para vocês ficarem mais claros aí o que deve ser. Então, moçada, dessas coisinhas que eu pensei aqui, eu pensei em 3 coisas, beleza? Que vai te ajudar aí nesse planejamento. Primeiro é o próprio planejamento. Você tem que ter um planejamento do que você terá que fazer ao longo do tempo. Porque como é que você não vai morar lá, como que você não vai estar próximo, vamos dizer assim, do gado, o planejamento ele tem que ser muito bem feito, beleza? Porque o planejamento ele vai abranger todas as áreas, entendeu? A sua ida na propriedade, quem você vai delegar, as ferramentas, sal mineral, essas coisas todas, né? Então, primeiro, planejamento. Sem planejamento, nada feito, né? A segunda coisinha aqui que eu diria, a dica que eu dou aqui para vocês, se refere a você encontrar pessoas que possam te ajudar.
Claro que eu estou falando, se você contratar uma pessoa, beleza. Porém, geralmente, quando você está iniciando, a gente não faz isso. Contratar vai depender do tamanho do seu projeto, né? Se for um projeto maior, você vai ter que ter pessoas já contratadas. Porém, como que a maioria das pessoas não tem um projeto tão grande assim, começa pouco, não é viável economicamente falando já contratar uma pessoa de cara, porque fica muito caro. Porém, essa questão aí de pessoas, é importante você ter algumas pessoas já em mente que possam te ajudar. Então você tem que procurar as pessoas ali na região, que alguns vaqueiros ou algumas pessoas que possam te ajudar ali no manejo do seu gado. E você tem que ter essas pessoas em mente, no contato e já falar com essas pessoas já anteriormente que você poderá solicitar a ajuda dessas pessoas. E ter pelo menos duas não, pelo menos 3 pessoas que possam te ajudar. Porque isso já aconteceu muito com a gente, experiência própria aqui, tá? Às vezes você tem hoje a gente não tem uma pessoa fixa, porém a gente tem alguns contatos de pessoas que possam nos ajudar em determinadas atividades. E a gente já precisou disso aqui para ajudar na lida do gado. A gente fala, por exemplo, tinha um contato, seu Zé, por exemplo. Claro que não tô colocando o nome da pessoa de verdade aqui, né? Mas seu Zé, você tem um contato de seu Zé lá, seu Zé vai poder ajudar a gente. Ele é vaqueiro e a gente liga lá para ele, ô seu Zé, ajuda a gente lá no dia tal. Ele falou assim, ó, infelizmente eu não posso. Aí é que tá a questão, você tem que ter mais de um contato, beleza? Porque às vezes a pessoa que você tem de preferência lá, no dia específico que você pode precisar, essa pessoa pode não estar disponível, entendeu? Então tenha no mínimo ali 3 pessoas ali na sua agenda de contato que possa te ajudar, porque pode ser que uma pessoa específica, no momento específico, não vai estar disponível. Isso é ruim. No mínimo 3 contatos. Então, planejamento e contato. E, além de tudo isso, é interessante também você ter uma noção das ferramentas que você vai precisar, tá? Eu estou partindo do pressuposto ali que você está iniciando do zero. Você tem que ter noção que você vai precisar de algumas ferramentas, entendeu? Lá na lida mesmo do gado. Você tem que ter consciência que essas ferramentas serão utilizadas. Talvez você não precise do cavalo, tá? Porque às vezes você vai contratar a pessoa ali que, vamos dizer assim, você terceiriza o serviço já com o animal e tudo. Porém, às vezes é interessante você ter o seu próprio animal, dependendo do tamanho do seu projeto. Eu sempre estou falando isso, né? Outras ferramentas também é importante de você já ter dentro na sua propriedade. Ferramentas manuais, isso é óbvio, né? Toda roça tem que ter. Porém, eu percebo que algumas pessoas negligenciam essas questões de ferramentas. Por exemplo, a questão da sanidade dos animais é sempre, como que eu vou dizer? Sempre não, é praticamente obrigatório, é lei você ter aí numa propriedade, por menor que seja a sua criação, você ter uma mata-bicheira, um Max Prata, porque sempre precisa, moçada. Então, um animal machucou ali, você tem que ter o Max Prata ou o mata-bicheira. Então, essa questão de ferramentas, utensílios mesmo, mínimos aí, você tem que ter. Olha, quando eu tô falando aqui de trator, de roçadeira, de motosserra, eu tô falando de coisas bem óbvias mesmo, porém, dentro de uma roça você não pode deixar de ter, beleza? Então, a questão é a seguinte, além de tudo isso que eu falei, planejamento, você ter mais de um contato, é importante também você ter pessoas de confiança, beleza? Porque você vai precisar disso, principalmente quando você está administrando à distância. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, moçada, é muito comum isso, tá? Empresários e pessoas físicas aí de uma maneira geral que têm fazendas sim e que não moram e administram de longe. Mas é importante aí planejamento, pessoas, né? Pessoas de confiança, mais de uma pessoa também na sua linha de contato para ajudar na lida lá, né? Para você não ficar refém de uma pessoa só. E também as questões das ferramentas, entendeu? Porque é muito ruim você precisar de uma ferramenta lá e você não ter. É muito pior, né, nessa questão. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Moçada, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.